Shalom a todos, amados irmãos, né? É uma pergunta, né? Religião e política. Essa pergunta tem sido muito feita aí no meio religioso, principalmente. Como você vai separar essas duas coisas? São duas coisas que se relacionam, têm a ver uma com a outra. Primeiro, para você começar a entender, descubra o significado das palavras que são colocadas em questão. A política é o quê? O que é a política? Quando você fala assim, política, você está falando sobre quê? Você está falando sobre governos. São elementos que fazem parte de um governo. Governo de quê? Governo de um povo. Governo de um grupo de pessoas, de uma nação, por exemplo. Então, os elementos que formam, que compõem o governo de uma nação, elas têm alguma relação com a religião? Os governantes, as pessoas que recebem responsabilidades, cargos importantes, porque são cargos nos quais se tomam decisões sobre regras e leis que vão definir como será a vida no meio de um grupo de pessoas, no meio de uma nação, no meio de um povo. Então nós estamos esclarecendo o significado das palavras, dos termos usados na discussão. Política é isso. São os elementos que envolvem o governo de um grupo de pessoas, de uma nação. Então, governantes são pessoas que são colocadas em cargos importantes desse governo. Por que são importantes esses cargos? Porque são cargos onde se tomarão decisões sobre as regras e as leis que vão definir como aquele grupo de pessoas vai viver, como aquela nação vai viver. Então, dito isso, nós estamos compreendendo bem o assunto, os rótulos, as palavras, para compreender melhor essa questão. E, partindo desse princípio, nós vamos estabelecer algumas ideias para saber se as duas coisas têm relação, né? A política e a religião. Esse outro termo, esse rótulo, religião, do original grego, significa religar, né? Então, tem muito a ver com uma reconciliação com o seu Criador, com o seu Elohim, quem fez você. Então, nós não teremos mais problemas com esses rótulos, porque nós estamos definindo o significado deles. Então, você pode trocar essa palavra religião pelo que você quiser, né? Assuntos de governo de um povo têm a ver com assuntos espirituais ou bíblicos ou de místicos. Você pode colocar qualquer palavra que seja mais adequada para a sua compreensão. Eu quero que você entenda que para essa discussão, esses termos, eles significam isso. Significam a relação com a crença, a parte mística, a parte espiritual, ok? Então, entendendo os termos, nós não precisamos mais discutir sobre se eles são adequados ou não para a discussão. Isso não é necessário mais discutir, porque nós já entendemos qual é a intenção ao usar esses termos, o que eles significam, ok? Então agora nós vamos apenas tratar se existe relação ou não, se um influencia no outro ou não, né? Vamos iniciar aí essas questões. Lembrando que quando você fala de eleição, é um processo criado pelas pessoas, pelos seus representantes, pelos governos, para se
escolher quem o povo deseja que ocupe o cargo importante dos governos. É um processo. A eleição é apenas um processo, ok? Quando você tem os candidatos a participarem do processo, a concorrerem aos cargos, espera-se, falando de coisas pequenas, espera-se que as pessoas religiosas, pelo menos, elas tenham um preparo a mais do que as pessoas que não são religiosas para conseguirem comparar os candidatos, ok? É o mínimo que se espera, né, de uma pessoa que diz ter um conhecimento a mais, porque o que se trata, a questão mística espiritual, são pessoas que alegam ter um conhecimento a mais do que as pessoas que não são religiosas ou não têm crenças, ok? Então, o mínimo que se espera é o seguinte: a pessoa entender, saber, ter capacidade intelectual, né, até mesmo pela sua religião, de comparar os candidatos, saber as diferenças entre eles, para poder, né, em primeiro momento, poder definir e decidir qual está com qual possui, né, características que superam os outros candidatos. Por exemplo, eu preciso ter, pelo menos, né, falando de coisas bem pequenas, nós vamos chegar nas questões mais importantes do assunto, mas pelo menos ele deve ser apto, ele deve ter sabedoria suficiente para, na hora de comparar os candidatos, saber fazer essa comparação. Olha, esse candidato B, esse candidato A, esse candidato C, olha, esse candidato A, ele está apresentando, né, um perfil superior ao candidato B. Não significa dizer que o candidato A é perfeito. Então espera-se que o religioso ele tenha essa sabedoria. Não significa dizer que o candidato A é perfeito, mas significa dizer que eu consigo perceber a diferença entre os candidatos, ok?